Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos dando sequência à nossa série de vídeos que tratam sobre a Divina Comédia e agora nós vamos tratar sobre a estrutura poética dessa obra, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Então aqui nós vamos falar sobre a importância da obra em se tratando dos seus escritos, né, em se tratando das questões de rima, a métrica, essas questões da estética da própria poesia. Tudo isso é muito relevante para entender a obra em si como poema e também para nos aprofundarmos nas características da Divina Comédia. Então é um vídeo essencial, eu diria, para entender a Divina Comédia, né? Então vamos continuar aqui. Primeiramente nós temos que ter a noção que o autor da obra é o Dante Alighieri, né? O nome dele é Durante de Alighiero degli Alighieri, conhecido como Dante Alighieri. Ele nasceu em 1265 e faleceu em 1321, e nós já falamos sobre a vida dele nos vídeos anteriores, então dispensa maiores comentários, né? O autor Dante Alighieri é um dos maiores escritores já conhecidos da história da humanidade, né? E teve uma vida muito conturbada como político, como poeta, como escritor. Então esse é o autor da obra. Quanto à data da criação da Divina Comédia, provavelmente teria iniciado entre 1304 a 1308 e concluído em 1321. Então foi após o período em que o Dante Alighieri se encontrava no exílio, né? Ele era uma pessoa natural de Florença e depois ele sofreu um exílio por questões políticas, por volta do ano de 1302, 1301. Então aqui a data da criação é quando ele estava exilado, ou seja, fora da cidade que ele havia sido expulso, né? Então, provavelmente são essas datas. Ele teria iniciado logo depois, ali em 1304, e finalizado em 1321, que foi o ano da morte dele. Então, são datas prováveis, né, porque o autor ele não deixou claro, né, quando é que ele escreveu, embora os estudiosos façam, né, os estudos para tentar determinar qual data foi escrita a obra, né? E por que o nome Divina Comédia? Dante ele chama a sua própria obra de comédia. No Cântico Inferno, né, no canto 16, no verso 128, e também no canto 21, verso 2. E no Cântico Paraíso, o autor chama a sua obra de poema sacro, né? Então, na Epístola 13, enviada a Can Grande della Scala, cuja autenticidade ela é questionável, né? Não se sabe se essa epístola foi realmente escrita ou não por Dante Alighieri. Dante repete o título da obra em latim: Incipit Commedia Dantis Alighieri Florentini Natione non moribus. Começa a comédia de Dante Alighieri, florentino de nascimento, não de costumes. Então, aqui dizendo, né, que o próprio Dante Alighieri chamava sua obra de comédia, tanto no próprio livro A Divina Comédia, quanto nessa epístola, nessa carta, né, que não é considerada como sendo totalmente autêntica, né, é questionável, mas é interessante dizer isso, né, que o autor chamava sua obra de comédia. E por que o nome Divina, né? O adjetivo Divina ele foi adicionado por Giovanni Boccaccio, né, no livro Tratatelio de in laude de Dante, né, escrito em 1357 e 1362, e ele foi impresso em 1477. Mas o nome, né, contudo, o nome só passou a ser conhecido da grande maioria das pessoas no título como Divina Comédia a partir da edição do livro de 1555, né, editado por Ludovico Dolce, né? Então aqui temos essa edição, né, de 1555, como vocês podem ver lá em cima, La Divina Comédia de Dante, né? Então, a partir dessa edição, a obra passou a ser conhecida como Divina Comédia. Então, quase 200 anos após a morte do autor, ela foi acrescentado aí, então, esse adjetivo de divina, né? Então é interessante dizer isso, né? Que é importante saber sobre o título, né? E por que se chama comédia? É comédia, pois na antiguidade os poemas eles eram classificados como alto, no caso uma tragédia, ou baixo, uma comédia. Os poemas baixos eles tinham finais felizes e eram escritos em linguagem cotidiana, enquanto os poemas altos eram com estilo mais elevado e mais sério. Então o Dante ele coloca como sendo comédia porque há um final feliz na história,
né, a tragédia, normalmente o final era trágico, né, era um final triste. Então por isso Dante ele chama a sua obra de uma comédia. E aí, nas suas próprias obras, inclusive, né, ele trata sobre o que é uma comédia, sobre o que é uma tragédia. É bem interessante isso, né? Mas basta saber que ele chamava sua obra de comédia por causa dessas classificações literárias que existiam na antiguidade, né? A sinopse da obra, né? O poema ele trata de uma jornada imaginária em que o protagonista, que é o próprio Dante Alighieri, ele passa pelo inferno, purgatório e enfim chega ao paraíso. Então aqui é um resumão assim só para entender do que se trata a obra, né? É uma viagem do protagonista que passa pelo inferno, pelo purgatório e chega ao paraíso, né? Sem contar maiores detalhes da obra para que você não possa perder a essência de entender o conteúdo, né? Então temos aqui qual tipo de poema, né? Existem vários tipos de poemas, existem vários tipos de gêneros literários, né? E há uma dificuldade para se classificar a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia. Por quê? Alguns definem como poema épico, né? Seria uma epopeia que narra uma jornada de um personagem protagonista, um herói. Seria um poema lírico, né? Que trata da subjetividade, daquilo que o autor quer passar através do seu poema, ou um poema dramático, né, que apresenta aí razões, apresenta sentimentos que aquela pessoa acabou sofrendo e tudo mais. Então há um grande questionamento para tentar definir qual seria o tipo de poema que a Divina Comédia se encaixaria, né? Mas segundo Otto Maria Carpo, ele é um poema sui generis, né, que não se parece com nenhum outro, ou seja, segundo Otto Maria Carpo, não tem como você definir propriamente a Divina Comédia em um desses tipos de poema, porque ele carrega elementos tanto de um quanto de outro, né? Elemento épico, né? Porque há uma jornada e há um personagem, porém não é propriamente um personagem heróico que está sendo narrado ali e colocado a sua história, e sim uma pessoa que narra de forma subjetiva. Então é bem interessante. Então há características de poema lírico, há características de poema épico e também de poema dramático, no sentido de que há todo um drama da razão humana, né, da vida humana diante do sobrenatural. Então é difícil de classificar a Divina Comédia em um tipo específico de poema, né? Então por isso o próprio Otto Maria Carpo coloca como sui generis. E aí há uma série de estudos para tentar definir qual o tipo de gênero, qual é o tipo de poema que é a Divina Comédia, mas basta saber que existe toda essa controvérsia em torno da obra, né? Quais são as possíveis abordagens, né? Muitas pessoas utilizam a obra para fazer aí abordagens em se tratando do conteúdo dessa obra, né? Existe a redenção universal, que na verdade o poema ele é a história da humanidade, como a humanidade evolui com o passar do tempo até chegar num auge determinado. Há pessoas que colocam como sendo a redenção pessoal, ou seja, a redenção da alma, né, do poeta após o período de erro na vida, que seria a floresta escura. Outros colocam como sendo uma redenção política ou jurídica, né, os sujeitos, né, que têm as devidas consequências diante de seus atos terrenos, eles sofrem então as suas devidas punições. Temos ainda a redenção religiosa, que é o itinerário mensis in Deum, né, que é um termo aí do São Boaventura, né, um livro que ele escreveu, em que ele diz que há 13 passagens, né, do homem até chegar a Deus, né, o caminho para a salvação, no caso, né, que o homem ele percorre até Deus. Ou ainda seria a própria noção de justiça divina. Todas essas abordagens são possíveis. Existem outras abordagens que são possíveis também. Essas são as mais comuns que as pessoas utilizam mais para tentar fazer análises, né, comentários e tudo mais, né? Existem, por exemplo, aqueles que fazem abordagens no campo esotérico, no campo místico, outros que colocam no campo oculto, mas no campo literário, em geral, é feito essas análises que podem ser verificadas aí. Muito embora eu ainda possa fazer outras análises, outros comentários distintos, né? Porque há toda uma subjetividade em torno do poema, esses conteúdos são interessantes porque vários autores já fizeram seus comentários, né? Existe uma vasta e grande quantidade de comentários em torno da obra da Divina Comédia, então esses são os mais comuns que nós podemos verificar. Possível de dizer aqui também que o autor ele coloca a língua italiana, né, como sendo a língua
principal da sua obra, a língua que é escrita a obra. Ele utiliza o dialeto da Toscana, né, que depois acabou consolidando o que a gente conhece como língua italiana. Né? É importante dizer que existia vários reinos, né, vários grupos, né, de região territorial, né, que eram dominados, cada um com suas características e dialetos próprios. Não havia uma unificação italiana naquela época, né, do Dante Alighieri. Então, por isso, ele consolidou a língua italiana, e é por isso que ele é chamado como o pai da língua italiana, né, e através do estudo das obras do Dante Alighieri é que se aprofundou mais a gramática. Né? Na época do Dante Alighieri, era mais comum que os autores escrevessem sobre as obras, sobre os conteúdos, na língua latina, ou seja, em latim, né? Que era a língua chamada língua dos intelectuais. Né? Então era incomum que um autor escrevesse na língua em que ele falava, que era chamada de língua vulgar. Né? E por isso o Dante ele inova nesse sentido de apresentar a língua italiana em versos propriamente. Né? E é importante dizer que o Dante ele foi aí um importante expoente nesse aspecto, porque ele escreveu também tratados para dizer quais as razões e por que ele adotava a língua italiana no seu poema. Né? Então é interessante dizer isso. E outra característica que é interessante também, né? Nos poemas mais conhecidos, poemas épicos, né? Cada um adota a própria língua, né, em que estava vinculada à história. Né? No caso de Homero, ele escreve em grego, Virgílio escreveu em latim, e Dante em italiano, Camões em português. Mas na época, tanto do Dante quanto do Camões, era muito comum se utilizar o latim como sendo a língua, né, dos intelectuais. Então, por isso, há essa diferença do Dante e do Camões em relação ao Homero e Virgílio. Né? No Dante houve toda essa controvérsia, né, das razões do porquê utilizar a língua italiana, mas é interessante que cada um desses escritores utilizam a sua própria língua para narrar histórias através aí dos poemas, né, e através dos seus próprios escritos. Então é interessante saber disso. O Dante ele utiliza neologismos, ou seja, palavras criadas. Né? Então, neologismo é a criação de uma nova palavra a partir de outras palavras já existentes na mesma língua. Temos vários exemplos aí que vocês podem verificar que o Dante utiliza na Divina Comédia. Para Dante, essas novas palavras elas são necessárias por questões literárias, né? Porque não é propriamente linguístico, né? Mas é algo para articular verdades espirituais e religiosas. Por exemplo, aí, quando ele coloca, né, imparadisiare, né? Então é uma palavra demonstrada para demonstrar algo que está relacionado ao paraíso, né? Ou transhumanare, né? Ou seja, acima do que é humano. Então ele coloca essas palavras criadas, né, no seu poema para que ele possa representar algum tipo de noção que na verdade a língua não havia exprimido. Né? É importante dizer que o próprio Dante ele considerava o latim como sendo uma língua clara e evidenciada, né, bem explorada, própria e técnica, né, enquanto que o idioma italiano era algo a ser construído, a ser escrito ainda naquela época. Então por isso ele faz uso do neologismo aí, na Divina Comédia. Então temos aqui um pouco da estrutura que nós iremos analisar da Divina Comédia. Nós temos aí o título lá, Divina Comédia, Inferno, o canto 1, e aqui os primeiros versos do próprio poema todo. Né? Nel mezzo del camin de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, e quanto a dir qual era coisa dura, essa selva selvagem, áspera e forte, que nel penser renova la paura. E assim vai todo o poema, né, nessa língua que o Dante colocou. Né? E agora vamos analisar o que significa cada um desses elementos que são colocados na Divina Comédia para entendermos um pouco da poética. Né? Então temos aqui a estrutura da obra. O livro ele tem cerca de 14.233 versos. Né? E a Divina Comédia ela se divide em um proema e 3 cânticos. Né? Temos aí o proema, o primeiro canto, né? Inferno, 33 cantos, Purgatório, 33 cantos, Paraíso, com 33 cantos, né? E cada canto ele tem 40 a 50 tercetos, cada terceto tem 3 versos, cada verso tem 11 sílabas poéticas. Mas iremos analisar agora um pouco dos conceitos disso tudo, para que você possa entender como é a profundidade, o que é um canto, o que é um cântico, né? Temos aqui toda essa estrutura que eu separei para vocês entenderem. O título da obra, La Divina Comédia,
né? Isso é óbvio, né? O título é o que dá nome ao livro, né? Então não exige maiores detalhes. O nome da obra é A Divina Comédia, né? E por isso nós podemos, através do título, saber um pouco mais sobre a obra, né? A comédia no sentido que o Dante coloca e divina que foi algo acrescentado, né? E temos aqui o cântico, né? O cântico ele é uma reunião de cantos, né? O cântico, eles são 3 cânticos que existem na Divina Comédia. Temos o inferno, o purgatório e o paraíso, né? O cântico ele reúne vários cantos. O canto que nós vemos aí é como se fosse um capítulo, né? É uma parte que se encerra com seus versos, tem toda uma história que se encerra naquele canto, né? Então, tanto o cântico quanto o canto encerram uma determinada história. Porém, no canto é algo menor dentro do cântico. O cântico ele narra toda a história do Dante durante o percurso, por exemplo, no inferno, ou durante todo o percurso durante o paraíso, durante todo o percurso durante o purgatório. Então, o cântico ele é uma esfera maior, né? Por isso ele tem toda uma reunião de histórias e enredo, né, em torno de um determinado momento ou um determinado local, no caso aqui, o inferno. E o canto é cada parte que vai sendo realizada e acontecendo lá durante aí, toda a história no cântico específico, né? Temos também o verso, né, que você já conhece nas próprias poesias, né? O verso ele é essa linha poética, né? E temos o terceto. O terceto ele reúne 3 versos. Então, essa é uma estrutura basilar para entendermos, né? Então, agora que você já entende, né, um pouco, né, o que é um canto, né, que é como se fosse o capítulo, né, daquela história, o inferno como se fosse uma parte, né, dividida em 3 partes do livro, o título, a Divina Comédia, e o terceto, que reúne 3 versos que vocês podem verificar aí. Então, aqui já que entendemos toda essa conceituação, 14.233 versos, então 14.233 linhas poéticas, né? E a Divina Comédia se divide em 3 cânticos, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Existe o proêmio ele está dentro do cântico primeiro. O proêmio é como se fosse uma introdução, o primeiro capítulo, o primeiro prelúdio, né? Então ali não vai fazer parte necessariamente da história do inferno, do que o Dante passa, mas ele introduz a história. Então por isso eu coloquei separado, embora ele coloque como sendo parte do cântico primeiro, né, do inferno, mas é interessante porque o inferno ele tem 33 cantos, o purgatório tem 33 cantos e o paraíso 33 cantos. Então ele coloca simbolicamente, né, o 33 porque é a idade de Jesus Cristo e representa toda a ideia da Trindade. Então é interessante que existe toda uma simbólica na poesia em torno aí dessa quantidade. E somando todos aí, 33 mais 33 mais 33, mais o primeiro canto, dá o total de 100, que é considerado o número da perfeição mais que perfeita, né? Então há toda uma simbologia em torno aí dos números. O Dante ele conhecia um pouco da questão dos números bíblicos, né? Que a gente percebe que isso é bem presente na numerologia bíblica, né? E toda essa questão em torno da importância dos números e seus significados, né? Cada canto ele tem em torno de 40 a 50 tercetos. Os tercetos, como eu já mencionei, são 3 versos, né? 3 linhas poéticas, né? E cada verso tem 11 sílabas poéticas. Nós vamos analisar essa questão das sílabas poéticas, né? E é importante dizer, né, que os 3 cânticos eles terminam sempre com a palavra stella, né, ou estrela, né? Então, bem interessante isso. Cada canto encerra com a palavra, cada cântico, né, encerra com a palavra estrela. Então, no final do cântico Inferno termina com a palavra estrela, final do Purgatório vai ter a palavra estrela e o final também do Paraíso vai ter a palavra estrela. Então, esse é um pouco da estrutura da obra, né? Existem várias outras questões que poderiam ser abordadas em torno disso, mas é importante entender isso só por questões da estética, para entender um pouco sobre como Dante colocou isso na sua obra, né? Quanto ao título, o cântico, o canto, um verso, né? E o terceto, né? Agora que já entendemos isso, temos a ideia do narrador-personagem.
o Dante ele se coloca como um personagem da história. Então temos aqui o Dante real, que é o autor do livro, né? Ou seja, a pessoa do Dante que viveu na vida real, que nós conhecemos historicamente, né? Que viveu em Florença, depois foi exilado em Ravenna e tudo mais. E temos o Dante personagem narrador, que é o que aquela pessoa, o eu líricos, poderia assim dizer, que narra, né, o protagonista que passou por aquelas histórias, passou por aqueles acontecimentos imaginários e agora ele vai narrar o que ele presenciou. Então o protagonista narrando os eventos que ele presenciou. E temos o Dante personagem, que é o protagonista mesmo que participa dos eventos que são narrados. Interessante isso, né, que traz muitas ideias, né, da própria ideia, né, que o autor coloca, do mise-en-ré, né, é bem interessante isso, né. Então temos aqui a primeira pessoa, né, que pode ser identificada no próprio poema, né, ele coloca de nostra vita, né, então aqui colocando na primeira pessoa, no plural, nossa vida, evocando para ele, né, e aqui mi ritrovai, ou seja, me encontrei, ou seja, ele mesmo narra sobre si, o que ele estava fazendo ou o que ele se lembra, né? E aqui é bem interessante isso, o poema é escrito em primeira pessoa. Então temos aqui, só para ter uma noção quanto a essa ideia, ele coloca em 3 tipos de Dantes, pode-se dizer assim, mais uma vez a simbologia do 3. Temos o Dante real, que escreve a Divina Comédia, ou seja, o Dante que existiu. Temos o Dante personagem, que escreve aquilo que ele lembra, né? Ou seja, ele é aqui já no campo imaginário. E temos o Dante personagem nos eventos da narração, que vai fazendo, dialogando com os personagens, vai caminhando, presenciando as coisas. Então temos toda essa noção dessas camadas que podem ser verificadas. Isso é bem interessante, porque é uma estrutura poética que ele coloca, que é bem interessante ser analisada, muito comum inclusive na Idade Média, né, de um personagem que é ele mesmo inserido dentro da própria história imaginária, né. Também ele realiza esse tipo de forma de ser colocada aí nesse estilo, com os próprios personagens que estão na história, né. Temos aqui o São Bernardo de Claraval, né. Temos o Bernardo de Claraval real, que existiu, né, que foi uma pessoa que, inclusive, ele fez, né, o Estatuto dos Templários, foi muito relevante, né, no período medieval, né, e temos aí o próprio São Bernardo de Claraval como o personagem que viveu como pessoa na vida real, e depois o próprio Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, como santo agora no mundo sobrenatural. Então, 3 formas de se colocar o personagem, né? O personagem real que existiu, o personagem imaginário que viveu na vida terrena e o personagem imaginário que agora está na parte espiritual. Então é bem interessante colocar isso também. Os personagens que são reais na história são colocados, né? Temos vários personagens que apresentam, por exemplo, o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Se apresenta nessas 3 formas que pode ser colocada aí, né? Dentro da história do Dante Alighieri, evidentemente que existem só 2 formas de ser abordado o personagem, né? Como aquele que viveu na vida terrena e aquele que está na vida espiritual, né? E é interessante verificar isso, né? Apenas a título de entendimento dessa obra, né? Então temos agora a questão das rimas, né? Então podemos verificar que a rima é algo muito importante em se tratando de poemas, né? E o próprio Dante Alighieri, ele meio que criou a chamada terza-rima, né? Terza-rima ou terça-rima, né? É uma forma que ele colocou de demonstrar uma relação de rimas nos 3 versos. É bem interessante. Vocês podem verificar aí, ó. Nel mezzo del cammino di nostra vita, o vita ele rima com esmarita, né? O oscura rima com dura, e também que rima com paura. O forte rima com morte e com escorte. Então há toda uma rima projetada, né? Nessa forma, ou seja, o vita rima com esmarita, né? que é o próprio A. Então A, B, A, B, C, B, C, D, C. Essa é a forma de rima. Então vocês sempre vão verificar o primeiro verso rima com o terceiro verso, né? Sempre nessa ordem, né? O primeiro rima com o terceiro, e o do meio introduz a própria rima que estará no próximo verso, né? Formando sempre 3 rimas intercalando, né? Coloca uma rima que rima com
com a terceira, mas a do meio introduz a nova rima e assim sucessivamente. Então é bem interessante isso, né? Uma forma de demonstrar sempre que os versos estão rimando e intercalando entre si, né, propriamente. Então deu para perceber mais ou menos como é que é isso, né? Inclusive os tradutores, né, tentam sempre estabelecer essas mesmas rimas que o Dante coloca, né, por uma questão estética. Evidentemente que é bem difícil de ser colocado para línguas que não estão próximas do italiano, mas no português, no espanhol especificamente, é bem mais fácil, né, de ser colocado isso do que, por exemplo, no inglês, que não comporta rimas que são terminadas em palavras com vogal, né? Então é interessante saber disso. E aqui temos as principais rimas, as rimas mais comuns da Divina Comédia, né? Ura, né? E termina com io, o ente, o eto, ia, ai, ente, era, ore, one. Então são as rimas mais comuns que existem na Divina Comédia, né? O ura é repetido mais de 153 vezes, né? E existem outras mais de 753 rimas que são diferenciadas, cada uma com sua própria forma, né? Temos também outra característica do poema de Dante Alighieri, a aliteração. O que é uma aliteração? É uma repetição próxima, né, de sons consonantais das palavras. Então, um exemplo claro que pode ser colocado aqui já nesses primeiros versos é essa parte, esta selva selvagem. Né, começa com S, né, selva selvagem, e se repete uma próxima da outra. Né, e inclusive também colocado aqui esta, o S, selva selvagem, e áspera. Né? Então, essa repetição, né, de sons consonantais. Né? Por exemplo, vi você voando vastamente. Você entendeu, né? Basicamente, os consonantes são repetidas propriamente. Né? Em todo o livro, são cerca de 104 exemplos de aliterações. Então ele vai colocando ao longo de todo o poema essa repetição aí de consoantes das palavras no início. Né? É interessante, mais um exemplo aí de estrutura poética que o Dante coloca, além das próprias rimas. Né? Outro tipo que devemos verificar aqui são que os versos eles são endecassílabos. Né? O que quer dizer endecassílabos? Cada verso ele tem 11 sílabas poéticas. Né? Você deve lembrar que no estudo, quando a gente estuda na escola, que as palavras são divididas em sílabas. Né? Que a gente pode colocar, por exemplo, a letra B com a letra A forma Ba. Ba é uma sílaba. Então temos aqui que as sílabas poéticas elas são diferentes das sílabas comuns que nós já conhecemos, porque há uma junção, por exemplo, né, de vogais quando o som de uma vogal ele é mais fraco do que a outra vogal, no caso aqui as tônicas. Né? Então é interessante saber disso, que há uma diferenciação da sílaba poética em relação à sílaba que a gente tem já nos estudos da gramática. Né? Então vemos aqui que o Dante ele classifica, ele coloca, né, na verdade, 11 sílabas poéticas para cada verso. Por quê? Assim, somando cada uma dessas sílabas de cada terceto, né, terceto que tem 3 versos, dá o total de 33 sílabas poéticas, a idade de Cristo. Então, para cada terceto, ou seja, cada 3 versos, ele conta a idade de Jesus Cristo em 33. Então, note que o 3 para o Dante é algo significativo. Né? Então, temos aqui, cada terceto tem 33 sílabas poéticas. Então, nel mezzo del cammino de nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dirita via era esmarita. Tudo isso soma 33 sílabas poéticas, a idade de Cristo. Depois temos a continuação com mais 33 e assim sucessivamente, sempre em forma de 3 versos, formando um terceto, que contam 33 sílabas. Então, por isso é endecassílabo. Então, é uma característica própria aí, da Divina Comédia colocar também essa soma para mostrar a idade de Jesus Cristo. Né? E temos aqui um pouco quanto às fontes da Divina Comédia. Isso é algo bem controverso. Né? O Dante ele utilizou várias formas e referências, né? E várias
várias influências que ele trouxe, né, para a obra, e eu apenas coloquei algumas principais que podem ser reveladas. Evidentemente que isso demandaria um tempo para mostrar as várias influências que o Dante teve, né? Talvez eu faça outro vídeo falando só sobre as influências, mas basta dizer que existem essas fontes para a Divina Comédia. Primeiramente a Bíblia, né, porque existem várias referências bíblicas, afinal é uma história que traz um enredo aí, em se tratando de uma personagem que é um cristão que passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, né? Então por isso há várias referências bíblicas, né, quanto aos personagens, quanto a toda a história que é apresentada, referências quanto a Santo Tomás de Aquino, né? Algumas pessoas chamam a obra da Divina Comédia como Suma Teológica em versos, porque há muitas citações do Santo Tomás de Aquino ou referências em torno dele, né? O próprio personagem é colocado, né, como sendo o Santo Tomás de Aquino, aparece na história. Temos também a influência do Santo Agostinho, tudo isso é a influência cristã, aí, escolástica da obra do Dante Alighieri, né? Temos também influências de Aristóteles, de Platão, de outros personagens que são filósofos, eles aparecem inclusive também na história. Euclides, Galeno, Hipócrates e Ptolomeu, porque o Dante Alighieri ele também coloca um pouco da ciência que era conhecida na época dele. E também Sófocles, Homero, Virgílio, Eurípides, Ovídio, são os poetas da antiguidade, os escritores que eram conhecidos, né? Então é só para entender um pouco dessa noção das fontes, né? Com isso nós encerramos nosso vídeo quanto a essa estrutura do Dante Alighieri, a estrutura poética. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixe nos comentários se você tem alguma análise quanto a essa estrutura poética, se você tem alguma dúvida em torno daquilo que eu falei aqui. E é isso, muito obrigado pela atenção. E espero você nos próximos vídeos acompanhando essa jornada em torno do nosso entendimento sobre a Divina Comédia. Muito obrigado pela atenção.